Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o vídeo, o dia de meditação 216. Com a graça de Deus, nós vamos terminar hoje mais um livro da Sagrada Escritura, um livro importante, um profeta que viveu ali no período do exílio, o livro do profeta Ezequiel. Hoje, capítulos 45, 46, 47 e 48. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o vídeo de número 216. Vamos terminar, com a graça de Deus, o livro do profeta Ezequiel, capítulos de 45 a 48. Ontem nós vimos sobre a reconstrução do templo, o átrio do templo, a construção dos querubins, e nós vimos vários detalhes como deveria ser a reconstrução do templo. Em alguns momentos, principalmente capítulo 43 e 44, apareceu a transformação do ser humano, como que o coração do ser humano deveria ser transformado. E aí, no capítulo 44, a passagem que eu penso que é mais importante daquela que nós lemos, capítulo 44, versículo 23, as pessoas deveriam ter o discernimento para separar o puro do impuro. Ontem nós vimos sobre a reconstrução do templo, aqui nós vamos ouvir sobre outras partes da reconstrução, e aqui principalmente sobre a divisão da terra. Javé, Deus vai dizer como que seria a terra de Israel, como que seria o território de Israel e como que ele deveria ser reconstruído. Ali no último capítulo, no 48, nós vamos ver cada tribo, e eu contei, deu 12 tribos mesmo, como que cada uma dessas tribos deveria ser organizada, qual a terra que seria do direito de cada uma. Por quê, padre? Porque eles passaram ali aproximadamente 70 anos no exílio. Quando eles voltaram, a terra estava praticamente destruída. Muito daquilo que era um território regulamentado, claramente dividido, já não existia mais. Ali as fronteiras estavam totalmente destruídas. Então, através de Ezequiel, antigamente foi com Moisés, aquilo que Moisés fez, eu posso estar errado, mas essa é a interpretação que eu vejo, aquilo que Moisés fez, estabelecendo os detalhes daquilo que seria o estabelecimento do povo na Terra Santa, aqui nós vemos sendo realizado entre os capítulos 40 e 48 do livro de Ezequiel, pelo profeta Ezequiel. Então aqui vai começar a dizer como que seria o direito do príncipe, aqui não fala de rei, mas fala de príncipe, que seria o líder do povo, mas fala também de uma forma especial sobre a terra, como que seria distribuído a terra, como que cada tribo teria uma parte com a terra. E vai dizer, já disse no dia de ontem, que os levitas teriam como parte principal, como sua herança, o próprio Deus. Então no dia de hoje, no começo do capítulo 45, diz que uma parte da terra deveria ser reservada a Javé. Deve haver a parte de Javé. E aí, aqui não é só uma teoria, um pensamento assim, como se fosse uma visão abstrata. Não, aqui diz o tamanho mesmo que deveria ser a terra de Javé. E aí essa terra depois seria destinada aos levitas, que era aquela tribo que cuidaria do templo. Então nós temos aqui muitos detalhes, até principalmente o versículo 6, daquilo que seria a terra de Javé. Um dia o meu pai, conversando com ele, falou: filho, eu estou vendo aqui como que era o tamanho do templo, o tamanho da Arca da Aliança, então se fala em côvado. E aí ele foi pesquisar na internet quanto que é um côvado e foi vendo mais ou menos quanto que era o espaço. Então, se alguém tiver curiosidade para aprofundar o tamanho que era essa terra para cada nação, para cada tribo, e aqui primeiramente para Javé, a primeira parte foi separada para Javé, que era a parte dos levitas, depois vocês fazem a conversão de côvado para metro.
Então aqui nós começamos ouvindo falar sobre a distribuição da terra. Então primeiro tem a parte de Javé, depois tem primeiro Javé, primeiro Deus, a parte de Javé, depois a parte do príncipe, que seria o líder do povo, aqui não há mais rei, o último rei foi Joaquim, antes da destruição do templo e da invasão da Babilônia. Depois nós temos como que seriam as ofertas do culto, e aí o capítulo 46 termina com a festa da Páscoa. A festa da Páscoa deveria continuar, era um ato que deveria recordar a fuga do Egito, e isso daqui seria celebrado para sempre. Até hoje a festa da Páscoa, ela é celebrada com a verdadeira passagem, a verdadeira libertação, que não é a libertação do Egito, a verdadeira libertação é a libertação do pecado. O memorial da libertação do pecado, através do sangue de Cristo derramado na cruz, acontece em cada Santa Missa. A Santa Missa, ela não repete, ela não mata Cristo novamente, tem um sacrifício que é eterno e perfeito, e esse sacrifício ele é atualizado, esse sacrifício, podemos dizer assim, ele é presentificado em cada Santa Missa. Então a festa da Páscoa é celebrada para nós até hoje, mas não só uma Páscoa que foi uma fuga de um país, mas a Páscoa que representa a maior vitória, a maior fuga do ser humano, que é a vitória contra o pecado. No final do capítulo 45 encontramos ainda a festa das tendas, que junto com a Páscoa estavam entre as festas mais importantes para os judeus. Capítulo 46 vai falar sobre algumas regulamentações diversas. No começo, ali até o versículo 7, diz sobre os sacrifícios que seriam oferecidos. Aqui, novamente, versículo 13 diz diariamente, a saber, cada manhã oferecerá um holocausto, um cordeiro de 1 ano perfeito. Aqui fala sobre o holocausto. Então, esses aconselhamentos diversos, principalmente em relação à celebração religiosa. Capítulo 47 fala sobre a entrada do templo. Aqui está dizendo sobre a fonte que deveria ser construída na entrada do templo. E aí sim, no capítulo 47, versículo 13, começa a falar sobre a divisão da terra. Primeiro sobre a divisão em geral, como que a terra seria dividida em geral, e a partir do capítulo 48 nós vamos ouvir a divisão da terra por tribos. Se vocês têm a Bíblia de vocês e vocês querem acompanhar o padre, nós vamos ver ali, eu só vou lendo o nome de cada tribo, o nome de cada descendente de Israel, filho de Jacó, e aí nós vamos vendo que tem 12, e porque José, aparece aqui os 2 filhos de José, Efraim e também Manassés, por isso que se contar com os levitas nós vamos encontrar 13. Mas no fundo são as 12 tribos. José, ele desde Moisés disse que seus 2 filhos, cada um seria representado como se fosse por uma tribo. Então nós temos ali no versículo 1, aparece no final do versículo 1, Dan, final do versículo 2, Asser, final do versículo 3, Neftali, final do versículo 4, Manassés, final do versículo 5, Efraim, final do versículo 6, Ruben, final do versículo 7, Judá. Veja se dá para ver aqui, faz tempo que o padre não mostra a minha Bíblia. Aqui eu circulei cada uma dessas tribos. Circulei cada uma dessas tribos. Está um pouco distante, mas é isso que o padre está fazendo aqui. E aqui do outro lado eu circulei outras tribos que nós vamos encontrar agora. No finalzinho do capítulo 48, nós temos ali, versículo 27, Benjamim, final do versículo 25, Benjamim, versículo 26, Simeão, final do versículo 23, Benjamim, 24, Simeão, 25, Isacar, 26, Zabulon, 27, Gade. E aí, depois que diz assim no 29, esta é a terra que repartireis em herança às tribos de Israel. Estas serão as suas porções, oráculo de Javé. Depois, na última parte, vai falar sobre a cidade em geral, sobre Jerusalém. Diz aqui no título da Bíblia de Jerusalém, as portas da cidade, mas sobre a cidade em si. Aqui eu penso que a parte mais importante é a última linha, o último versículo, que vai dizer o nome da cidade. Diz assim: e o nome da cidade, a partir deste dia, será, aquela cidade, a capital, será Deus está ali, que em hebraico, na língua da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, significa Javé Shan. Javé
Shem. Deus está ali. Javé Shem é como se fosse uma tradução aqui de Jerusalém. Então, desde esse momento, a cidade principal, aquela que seria a capital, receberia o nome de Jerusalém. Assim, hoje, de uma forma mais rápida, de uma forma bem breve, nós encerramos mais um livro da Sagrada Escritura. Nós encerramos o livro de Ezequiel. Aqui um grande profeta porque é o profeta que narra a destruição de Jerusalém, narra a invasão da Babilônia a Jerusalém e também depois narra a partir do capítulo 40 até o 48 aquilo que seria a reconstrução. Então, em Ezequiel nós temos a destruição da cidade do templo, também um anúncio daquilo que seria o povo indo para o Egito, daquilo que seria o povo indo para o exílio e a vida do povo no exílio, e aí depois na última parte narra como que seria a reconstrução, como que seria a vida do povo depois, quando aqueles que quisessem, aqueles que se escolheram, voltassem para a terra prometida. Irmãos e irmãs, amanhã nós vamos ver o livro talvez mais breve de toda a Sagrada Escritura, pelo menos do Antigo Testamento, profeta Abdias. Profeta Abdias, um capítulo, tem aproximadamente, se eu não estou errado, 21 versículos. Isso daqui dá para ler em, pelo menos aqui, acho que não mais do que em 5, 10 minutos, então é muito rápido. Então aqueles que estão atrasados, aperta o pé. Quem não conseguir ler a Bíblia toda esse ano não tem problema. Várias pessoas dizem assim, padre, eu estou atrasado, não quero correr. Então você lê em 2 anos. O ano que vem você pode fazer quem está lendo e leu a Bíblia toda, muitos vão dizer assim, padre, eu li muito rápido, parece que eu não estou muito satisfeito, queria aprofundar. O ano que vem lê novamente. O importante é você ter o seu método, você ter a sua disciplina. Eu quero ler a Bíblia toda em 1 ano, mais do que uma vez. Aí o ano que vem você já pode rever os vídeos e ver com mais profundidade. Alguns vão dizer assim, padre, infelizmente eu não consegui, eu só assisto os vídeos. Tem gente que tem problema, por exemplo, para ler devido à vista. Então você vai acompanhar só com os vídeos. Talvez vai ouvir a Luciana, nossa amiga que grava a leitura de cada um dos capítulos, se você não puder ler. Então você ouve as gravações e depois você ouve a explicação do padre. Quem não conseguir fazer em 1 ano, pode fazer em 2, em 3 anos. O mais importante é que nós católicos tenhamos mais proximidade da Sagrada Escritura. Aqueles que você conhece, que por algum motivo se perderam e não estão nos acompanhando, nós vamos fazer uma programação especial a partir do dia 1º de outubro. Por quê? Porque será o Novo Testamento. Então o padre vai dizer assim, leitura do Novo Testamento em 100 dias. Então nós vamos pegar ali no finalzinho de setembro, nós vamos fazer um bom resumo para as pessoas lerem o Evangelho de São Mateus e a Carta aos Hebreus em 10 dias, e depois as pessoas vão nos acompanhar no finalzinho ali do nosso estudo, que será o Novo Testamento. Então o Novo Testamento nós vamos ver no mês de setembro todo, no mês de outubro, novembro e dezembro. Então, recapitulando, outubro, novembro e dezembro, nós vamos ver o Novo Testamento. Quem não conseguiu ler Hebreus e Mateus nos últimos 10 dias de setembro, pode ter uma programação, pode assistir os vídeos que nós já fizemos, e aí em 100 dias conseguirá ler e meditar o Novo Testamento. Quem não puder, a Bíblia toda, ali no finalzinho de setembro, pode nos acompanhar para meditarmos juntos, pelo menos, o Novo Testamento. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amanhã, profeta Abdias, um dia bem rápido, um profeta bem rápido. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.